vão me ouvir. Cuidado pra não gritar. Boa tarde, a gente pode falar baixinho. Boa noite, mais uma vez. O nosso tema do mês é sobre lucro e perdas e desenvolvimento humano. E o tema de hoje é sobre o idoso, as perdas e os lucros. A gente tem como convidado o Dr. Luiz Antônio, que vai falar um pouco da experiência dele com idosos e nos passar um pouco de conhecimento desse assunto. Muito obrigado. Boa noite, né? Só para efeito de filmagem, porque já nos cumprimentamos tantas vezes aqui. Esse tema, que é um tema tão delicado, um tema que as pessoas, na grande maioria, tentam fugir dele, mas não tem. Porque nós sabemos muito bem que de toda a certeza da vida, a única é o nosso fim, é a nossa morte. Podem-se ter tantas certezas, mas nenhuma tão certa como essa. Então, a gente tem que saber alguma coisa sobre isso, mas, infelizmente, as pessoas fogem ou procuram fugir muito desse assunto. Nós que militamos sempre na área da geriatria, vou enganar um pouco, depois eu passo. Nós que militamos há muito tempo na área da geriatria, nós entendemos da repulsa que muitas vezes esse tema é falado. E não só o tema morte ou finitude, são sinônimos, mas o tema, digamos assim, da velhice. Só para eu me situar melhor. Vocês todos sabem, era todos, até você chegar. Agora tem que falar todos, que absurdo, né? No caso de um homem, tem que falar todos. Não, eu ia falar todos, você estragou. Mas tudo bem. Vocês todos sabem qual a diferença entre velhice e envelhecimento? Quem não sabe? Todos sabem. Qual que é a diferença entre velhice e envelhecimento? Sabe? Não sabe. Envelhecimento é o processo natural que nós temos, é um processo inexorável que começa, segundo alguns, no momento que nós nascemos. É um processo dinâmico, progressivo, em que nós vamos envelhecendo à medida que os anos passam. É um processo de todo ser vivo. É o nascer, ficar jovem, ficar criança, a fase da infância, e nesse período ele vai envelhecendo. E a velhice é a última etapa da vida. Como tem a infância, como tem a juventude, a adultice tem a velhice. Então é muito importante que situemos isso já, para que a gente depois não fique confusa a forma como nós vamos falar. Então, o envelhecimento é o processo dinâmico que ocorre no dia a dia de nossas vidas. E a velhice é a última etapa da vida. Então, eu estava falando sobre a velhice, que para alguns autores é considerada, e para algumas pessoas, como a antessala da morte. Então, as pessoas não só não querem discutir a morte, como também não querem discutir a velhice. Por quê? Porque as pessoas acham que, chegando à velhice, por uma razão biológica, já estão próximas do seu fim. Então, é muito comum as pessoas não quererem discutir não só a morte do outro, principalmente a sua morte. Porque, na realidade, tem coisas bem mais alegres do que nós falarmos sobre morte. Porque a morte, vamos substituir morte por finitude. Aí não fica tão pesado aquele tema assim, né? Coisa mais macabra, né? Mas a finitude, de uma forma, digamos assim, geral, ela é própria de cada população. E isso é milenar, e não é só de agora. Porque o culto à morte, o culto à finitude, desde que o mundo é mundo, se fala nisso. Ou pelo menos se esconde isso. Ou quando se fala de uma forma, muitas vezes, de dor. Porque a morte é uma perda, e para algumas civilizações é uma dor. Aí vem a diferença entre a nossa civilização ocidental, oriunda da religião judaica cristã, em que vê a morte de uma forma. É diferente do oriental, que vê a morte de uma outra forma, de uma forma mais leve, de uma forma em que essa morte é uma passagem para uma outra vida, provavelmente melhor. Não vamos ser tão fanáticos como os homens bombas, né? Que eles vão se
se suicidam porque depois vão ter 100 virgens e o mel que corre, né? Algo assim que são prometidos a eles. Né? Acredito que não seja bem assim. Mas enfim, se nós lembrarmos do filme Troia, acho que quase todos assistiram, lembram-se que era colocado na cabeça do morto um óculo, uma moeda, digamos assim. Porque na mitologia grega, essa moeda, digamos assim, era o pagamento para o Caronte. Caronte era o barqueiro que transportava a alma de quem morreu para o inferno. O inferno, naquela ocasião, era governado pelo deus Hades. Hades era o deus do inferno. Então as pessoas morriam, tinham que atravessar esse pântano, esse lago, através desse barco, e esse era o pagamento que se recebia. Então, a morte, desde que o mundo é mundo, como eu já falei, era cercada de uma série de situações onde ela era reverenciada ou muitas vezes desprezada. Porque o homem, acima de tudo, ele sempre foi muito belicoso. Isso é, ele sempre foi muito guerreiro, dominador. Então a gente vê em filmes essas batalhas e como se perdem vida tão estupidamente. E eu acho interessante que essas guerras, que haviam nas conquistas do mundo antigamente, eles faziam aquelas guerras em campo aberto. Então, quem viu o filme Troia mesmo, e tantos outros, eles se defrontavam e o risco de morte era muito grande. Então, mas a população, e até os dias de hoje, são muito perigosos, quer dizer, se preocupam muito com a guerra. E pelo que nós estamos vendo, vai continuar, porque o Bush ganhou. Então as coisas, pelo jeito, só tendem a piorar. Então as coisas funcionam assim. Mas nós temos que falar alguma coisa sobre perdas. E nós começamos a nossa vida já com uma grande perda. Nós perdemos um ninho que nos consolou, que nos deu amparo por 9 meses. Quer dizer, o nosso nascimento já é uma perda. Perdemos uma casa, perdemos um abrigo, do qual nós nunca mais vamos retornar. E a nossa vida, de uma forma geral, é uma vida de perdas e ganhos. Ora predominando perdas, ora predominando ganhos. Isso até a fase da velhice. Quando nós chegamos à fase da velhice, as coisas mudam um pouco de sentido. Esse equilíbrio que havia até essa época, em que ganhávamos algo, perdíamos algo, deixa de existir dessa maneira. Por quê? Porque na velhice, o velho, eu incluo velho e a velha, na realidade tem muito mais velhas que velhos, há uma fase, infelizmente, de muitas perdas. E muitas vezes mais perdas que ganhos. Como isso? O idoso é um sobrevivente natural. Por que ele é um sobrevivente? Por quê? Morreu o pai, morreu a mãe, morreu um tio, morreu um primo. Foram morrendo várias pessoas. E ele está sobrevivendo a esses outros. Só que para ele sobreviver, ele tem que arcar com uma série de perdas. Ele perdeu o trabalho, ele perdeu a posição social, o afastamento dos filhos, perdeu o corpo saudável, jovem, o corpo enrugou, mudou, ele perdeu saúde muitas vezes, ele perdeu uma série de coisas e está prestes a perder o maior bem que ele tem, que é a vida dele. Então, esse idoso, que é um sobrevivente, infelizmente, ele tem um acúmulo de perdas. Ele era o seu João, o administrador da Ford no Brasil. Hoje, ele é um João aposentado. Ele tinha uma profissão, ele tinha uma posição, ele foi perdendo. Perdeu, inclusive, a posição familiar. Por quê? Porque hoje ele é governado pelos filhos. Pai, o senhor não pode sair de casa. Mãe, ele não pode sair sozinha. Mãe, o que vai fazer? Quer dizer, então, aquela pessoa que mandava, hoje é mandada. Aquela pessoa que fazia tudo o que achava que devia fazer, hoje está muitas vezes à mercê da filha, do filho e da família. Então perdeu também a sua posição perante a sua família. Então, esse idoso que sobreviveu, ele é, infelizmente, cercado de tantas perdas. E muitas vezes ele não sabe lidar com isso. Muitas vezes cai numa depressão, e é tão comum, e vocês psicólogos sabem disso,
como que é comum a depressão nas pessoas de mais idade. Eu fui médico há muitos anos, numa região de Alemães, e eu sempre me penitencio quando eu vou dar uma aula sobre depressão. Porque eu sempre digo o seguinte: se eu soubesse naquele tempo o que eu sei agora, tem até uma música que diz: se eu soubesse naquele tempo, tá? Mas então, se eu soubesse hoje, naquele tempo que eu sei, eu acho que eu teria salvo muitas pessoas. Porque nessa região ocorreram inúmeros suicídios de pessoas depressivas, e eu, na minha ignorância médica, talvez não pude detectar a tempo para salvar essas pessoas. Então, era uma população em que eles tinham realmente um aspecto depressivo grande e que fatalmente fariam ou fizeram, como muitos fizeram, dar cabo à sua vida. Mas, enfim, é uma outra história. Então, esta é a realidade que nós temos para falar sobre a questão, por exemplo, dessas perdas. Porque essas perdas, elas irão culminar com a perda maior, que é a perda da vida, que é a morte. E o que é a morte? O que é, se nós pensarmos em sentido filosófico, teológico, espiritual, seja o termo que nós pegarmos, quisermos dissecá-la, quantas definições que nós talvez não cheguemos a lugar algum, dependendo do ângulo que nós a virmos, do ponto de vista filosófico, religioso, seja o que for. Porque nós sabemos que a morte é um fim de um ciclo de vida. Porque todo ser vivo, ele vai nascer, vai viver um tempo e vai morrer. E nós somos seres vivos e estamos inclusos nesse grupo de pessoas. E o que é a morte? É tão difícil da gente conversar. Por que a gente realmente não gosta muito de conversar sobre isso? Porque na realidade nós queremos fugir disso do tempo. Nós não queremos discutir algo que é tão próximo de nós, porque nós estamos aqui e podemos, infelizmente, não quero ser tão fatalista, mas sofremos um acidente ou qualquer coisa e não precisamos necessariamente sermos velhos para perdermos a vida, não é? O caso de jogador que chocou a todos, e tantos outros jovens que hoje morrem tanto em acidentes de todas as espécies. Então, como que nós enfrentamos isso? Hoje, a morte acaba sendo um assunto cada vez mais difícil de se falar. E eu vou exemplificar. No passado, e esse passado não é tão passado assim, morria-se logo, morria-se em dias. Hoje, morre-se em anos. Antigamente, isso, digamos, 100 anos para trás, a pessoa adoecia e em dias morria. Ia para a cama, aí reunia a família, os inimigos, os amigos, os inimigos iam lá se reconciliar, ou eles chamavam os inimigos, a família ficava ali rodeando. As crianças, de uma forma geral, conviviam com a morte, desde pequenas. Por quê? Esse morto, futuro morto, digamos assim, o tio, o avô, o pai, a mãe, seja o que for, que estivessem doentes, aqueles dias que antecediam a morte eram cultuados por todos viviam aqui. Então, a criança, e aí vem uma comparação, a criança antigamente, ela não sabia o que era concepção. Quando a criança perguntava para a mãe como que ela veio, a mãe dizia: não, você veio com repolho, você veio da cegonha, você veio, né, tantas coisas diferentes. Então a criança antiga, ela desconhecia a sua formação, digamos, do seu nascimento, mas ela tinha um conhecimento grande da morte, que ela vivia aquilo com seus familiares. Ela convivia naqueles dias até o desfecho final. E antigamente também havia algo diferente. Havia algo que as pessoas se enlutavam mesmo. Então era muito comum isso, não tem tanto tempo assim, que morria alguém, a pessoa se vestia de preto, a viúva, no caso, ou viúvo, ou os filhos, se vestiam de preto no mínimo por um ano. Se os homens não se vestissem de preto, tinha uma tarja negra nos braços, ou no braço, mostrando que estavam enlutados. Isso ia por um ano pelo menos. E a viúva antiga era viúva mesmo. Raramente uma viúva antiga casava-se novamente. Ela, por imposição familiar,
ou social, ou religiosa, ela raramente se casava ou se unia um outro homem. O homem não. O homem muitas vezes se unia. A mulher mais difícil. E ela ficava cultuando o túmulo do marido. Ia frequentemente, aquela fase do luto que muitas vezes não se terminava nunca. Então, isso era algo que se passou durante um tempo, ou durante muitos anos, funcionava assim. Hoje, a coisa mudou. Hoje, a criança, ela sabe tudo de concepção. Uma criança de 4 anos sabe como ela veio. Sabe tudo. Mas ela não sabe nada da morte. Por que ela não sabe nada? Ela não sabe porque quando o idoso, o pai, a mãe fica doente, vão para o hospital. E no hospital, toda a agonia que tem é assistida pelo hospital. E se essa criança, ela, vamos dizer assim, tem alguma curiosidade, isso fica barrado na porta da UTI. Que a criança não pode nem entrar na UTI. Então, aquele familiar que está, vamos dizer assim, agonizante, ruim, ele vai ao hospital, o hospital vai para uma UTI e muitas vezes não sai mais vivo de lá. Então, isso digamos assim, essa criança, já desde pequena, a morte para ela é uma coisa muito distante, muito asséptica, é algo assim que não tem muita evidência. Esse morto, esse falecido, ele não é mais velado em casa. Ele vai ser velado na capela do cemitério, ou na capela da comunidade, ou numa escola, seja onde for. Então, não tem mais a presença da morte em casa. Tem um lado bom, que não tem mais aquela sensação da morte, que é algo que nos assusta muitas vezes. O lado ruim é que as pessoas cada vez mais ficam despreparadas, talvez, para enfrentar ou discutir esse assunto. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. Como eu estava dizendo, antes morria-se em dias. Hoje a pessoa morre em anos. Por quê? A pessoa tem, por exemplo, um câncer. O que ela faz de tratamento para ficar livre do câncer, ou curar-se, ou pelo menos atenuar aquilo, prolongando sua vida? Se ela tem, por exemplo, uma insuficiência renal, que é uma doença cruel, que, digamos, se não tivessem os recursos que se tem hoje, ela morreria em pouco tempo. Não, aquilo se arrasta por anos, a pessoa, digamos assim, sabe que não tem cura, mas insiste com a vida. E nós, profissionais médicos e paramédicos, também não estamos preparados para a morte. Por quê? Porque nós não aceitamos aquilo tão fácil. Nós procuramos sempre prolongar o máximo possível aquela vida. Procuramos sempre fazermos tudo que tem ao nosso alcance para que aquela vida seja salva. Embora saibamos que muitas vezes não tem muito o que ser feito. Mas a gente não aceita aquilo facilmente. A pessoa já está, vamos dizer assim, numa agonia, mas há uma insistência de fazer isso, fazer aquilo, faça tal indicação, faz aquilo, para prolongar algo que infelizmente já estava determinado. Então, essas coisas que nos norteiam hoje é que nos faz muitas vezes nos afastar desse assunto que nos deixa muitas vezes até sem vontade de falar. Vocês que são tanatólogas, é isso? Então vocês sabem muito bem como tem que trabalhar isso. E uma coisa interessante, essa questão cultural em relação à morte. Como eu disse a vocês, eu fui médico de uma região de colonização alemã. O idioma era alemão, a cultura era alemã. Eu morava num vale, que era meio fundo assim, descia do morro, e ao redor desse vale era uma comunidade de italianos. E eu achava interessante, e por exemplo, várias vezes aconteceu isso. Vinha um alemão com seu filho, pequeno, e com uma doença relativamente grave, digamos assim. E eu sempre podia abrir um jogo logo para a família, contar o que está acontecendo. Então, eu chamava e dizia, seu Fritz, seu Hans, você é de origem alemã? Não tem nada, por favor, vou para a raça alemã. E eu dizia, olha, seu filho tem uma doença que pode ser grave, ele não está bem, é um quadro que inspira cuidados, nós vamos fazer o possível para que ele possa realmente sair dessa e ficar bem. Daí ele disse, não, está em suas mãos, faz o que tem que fazer. Sabe? E aceitava aquilo de uma maneira fria, de uma maneira mais tranquila. Por outro lado, quando vinha alguém lá dos italianos, por exemplo, e trazia uma nona. Então, lá com seus 70, 80 anos,
Aí eu chamava a Andrea, filho, né? Olha, ela está com um estado gripal, uma gripe, que pode evoluir para uma pneumonia. Mas como? Ela não morrer. Ela fazia um escândalo. Bom, 2 horas depois, não tinha lugar de estacionamento do hospital. Era uma loucura. Então perturbavam e vinham e queriam saber uma simples gripe. Então, a diferença cultural de aceitar algo de uma forma e de outra. E também nessa questão, antes que eu passe para a multimídia, é a questão que nós enfrentamos muitas vezes de um assunto que se chama remorso. O que é o remorso? O remorso, principalmente familiar. É muito comum, e vocês sabem disso, que a família muitas vezes não se entende bem. Os filhos não se entendem com o pai ou com a mãe, por várias razões. Ou o pai for ruim, ou a mãe, ou os filhos não foram bons, isso não é o método da questão no momento. O certo que acontece é o seguinte: o certo é que o pai ou a mãe começa a ficar doente, começa a ficar no estado realmente terminal, aí vem o desespero. O desespero desses familiares que não tinham um bom relacionamento, que viveram mal, mas naqueles momentos finais, uma semana que antecede a morte, ou seja, o que for, eles ficam de uma forma tão, digamos assim, alvoroçados, que não tem sossego nem nós, nem a equipe. Por quê? Porque eles querem resgatar naquela semana toda a atenção, todo o carinho que eles não deram para aquele ente que está morrendo. Então, é aquela coisa. Dá uma tosse, já liga, tossiu, não sei o quê. Aí você, por exemplo, vai 3 vezes no hospital e quer que você vá 5 vezes no hospital. Então, toda aquela carga emocional, eles transferem para nós. Nós tivemos um caso recente de um paciente que eu atendi, mas como eu viajei, eu passei com uma colega e essa colega está com um problema seríssimo. Porque é um paciente que bebeu a vida inteira, teve um problema sério e adquiriu uma hepatite. E da hepatite foi para uma cirrose. E chegou ao hospital, chegou para mim primeiro, quando eu passei para ela, já no estado bem ruim, tanto que ele ficou uns 10 dias no hospital e foi a hora do sábado. E já não tinha o que fazer, já estava inconsciente, já estava difícil, ele ficou internado, mas ele ficou internado, acho que uns 18 dias, mais ou menos. Aí, na semana passada, ele estava com dor, um pouco de febre, a médica que atendeu mandou dar uma dipirona, Novalgina, algo assim, para baixar a febre. Ele tomou o remédio, mas ele ficou ruim porque estava ruim. E o remédio não fez bem para ele, ou não tinha nada a ver com o remédio. O certo é que ele piorou. E depois ele chegou a morrer, inclusive. Morreu dias depois. Né? O certo é que a família ficou tão indignada com aquilo, ficou achando que foi aquilo que realmente é a causa da morte do seu pai. Quando na realidade é uma pessoa que tinha se arrastado esse processo de longa data, né? E que ia fatalmente morrer. Então, a responsabilidade para nós é muito grande. Porque eles procuram resgatar, em cima do trabalho médico ou da equipe, como eu disse, algo que não deram durante a vida toda. Sabe, ficam aquela história, não, mas eu fui atrás do médico, eu chamei, o médico não vem, ele está agoniando, não sei o que e tal. Então, há uma responsabilidade muito grande nossa nesse momento. E quando nós chegamos nesse momento, é um ambiente muito conturbado. E nós temos que ter um cuidado muito grande da forma como a gente vai se comportar. Eu, por exemplo, tenho por norma não ir a velório, principalmente paciente meu. E olha que já morreram vários das minhas mãos. Não morreu porque tinha que morrer, né? Afinal de contas, tantos anos na estrada aí, é lógico que a gente ajudou alguns, mas também morreram porque tinha que morrer, né? Mas, porque, se você for ao velório, veja, a não ser que você tenha um grau de intimidade muito grande, acompanhou muito e ficou ali, e você tem essa liberdade de... Eu já não gosto de ver morto, quer dizer, então o velório para mim já é... Mas é um momento em que a família está transtornada. É um momento em que a família não sabe nem o que está falando. Há um desespero de todos. Quer dizer, você chegando, alguém pode dizer, pô, mas será que o doutor atendeu direito? Será que se ele tivesse dado aquela injeção milagrosa, o nosso pai, a nossa mãe, nosso avô não estaria vivo? Sabe, então, essas indagações, você tem que ir no velório, por exemplo, explicar 300 vezes a mesma coisa, e eles nem sempre entendem o que eles querem. Então, é uma coisa muito delicada.
Então, nós vamos passar a segunda parte. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco agora sobre os medos que as pessoas têm. Vou situar, então, o medo daquele idoso ou daquela pessoa que está morrendo. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre os medos que acontecem com aquela pessoa que está, digamos assim, no período terminal, no período de fim de vida. Aliás, uma coisa importante, não existe risco de vida. Saibam disso. Existe sempre risco de morte. É tão comum as pessoas dizerem, pô, o sujeito correu o risco de vida. Não, risco de vida nós não corremos, porque a gente está vivo. A gente corre sempre risco de morte. Tá ok? Bom, então, por favor, então, os nossos medos, o medo daquela pessoa realmente que está numa situação final, né? Bom, medo do desconhecido. Vocês imaginem o seguinte, nós temos medo muitas vezes de um escuro ali atrás do nosso carro, ou medo muitas vezes de um local que a gente tem uma suspeita que tem algo diferente lá. Imagine o medo que você tem do desconhecido mesmo. O que vai ser do lado de lá? Como vai ser? Por mais que a pessoa seja culta, tenha lido, tenha assim, uma experiência, a pessoa tem medo. E eu tenho visto uma coisa, eu tenho visto muitos religiosos com medo do lado de lá, de todas as religiões. A pessoa fala, aconselha, mas quando chega a sua própria morte, a pessoa tem assim um medo, algo muito grande nesse sentido. O medo do além-morte, o medo do que vai acontecer com a minha família. Será que eles vão ficar bem? Será que vão ter recursos? Como ficarão? Como vai ficar a minha viúva? Como vai ficar a minha situação toda? A não ser que ele seja prevenido. Há uma história de uma pessoa que tinha uma doença terminal e daí ele estava para morrer por essa doença cardíaca, alguma coisa assim. Daí ele foi numa roda de amigos e daí o pessoal sabe, você vai morrer, pois é, do que você vai morrer? Morrer de AIDS. De AIDS, nossa, que perigo, não sei o quê. Aí saindo ali, o filho falou, pai, mas o senhor não vai morrer de AIDS, o senhor vai morrer do coração. Eu estou garantindo a tua mãe. Então pode ser que nesse caso ele esteja com outros problemas, outros propósitos, né? Bom, o que vai acontecer com o meu corpo? Como ele vai sair? Como é que vai ser? Quer dizer, então, há um medo de tudo, porque as coisas estão se mudando e ele não sabe como encarar a situação. Nós não gostamos de perder nada. Ninguém gosta de perder alguma coisa. Agora você imagine perder a vida. É o pior, né? É o que nós temos de mais precioso, o que nós temos de melhor é a nossa vida. E a nossa vida, para quem sabe vivê-la, e nós devemos saber vivê-la, é algo, um dom divino, que nós temos que aproveitar. Então vocês vejam assim, a gente não gosta de perder nenhuma caneta. Imagina sabendo que vai perder a vida. Como é que nós vamos encarar isso? Como que a gente vai saber como lidar com essa perda, que é a maior perda que nós temos? Nós não vamos ter aquilo que nos é tão precioso. Medo da perda do corpo. Todos nós gostamos de nos arrumar, de ir na academia, de manter o corpo bonito, atlético, ou passar aí as mulheres com mais alguns requintes de beleza, cremes. Então todos nós gostamos de conservar o nosso corpo. Agora, imagine o seguinte, você saber ou pensar o que vai ser do seu corpo, daquelas pessoas que estão tão arraigadas ao corpo, muito mais ao corpo do que ao espírito. Aquelas pessoas que têm talvez um sentimento material muito maior do que o sentimento espiritual. Puxa, meu corpo será que vai ser degradado? Será que os bichinhos vão comer meu corpo? Será que vai acontecer o que com ele? Porque está tão intimamente ligado a essa pessoa que há realmente esse medo do que vai acontecer no pós-morte, né, com o corpo dele. Pronto. O medo da solidão. E isso é muito comum, que a gente enfrenta muito hoje. Que é o medo daquela pessoa que está no UTI. Daquela pessoa que não está com seus familiares. Que a UTI, gente, é horrível. Para quem já foi no UTI sabe como é. É luz acesa dia e noite. É um ambiente frio. É um
ambiente em que não tem tanta solidariedade, por melhor que sejam as pessoas que estejam lá dentro. Mas a pessoa está alheia a tudo. Não tem um familiar do seu lado, não tem ninguém. Então a pessoa que sempre viveu em comunidade, e todos nós gostamos e tentamos estar junto da comunidade, de algo assim. De repente, nós ficamos sós, à espera de algo que nos angustia. Porque falou que vai para uma UTI, todos nós já nos imaginamos à beira da morte. Então, essa ida à UTI e essa solidão é realmente angustiante para aquela pessoa. Quantas vezes que nós nos despedimos de alguém, namorada, namorado, esposa, mãe, pai, filho, por alguns dias. E aquela despedida já é tão dolorosa. Há uma semana, 15 dias, principalmente quando se ama, vai ficar 15 dias longe, aquilo parece uma eternidade, vai ficar um mês, nossa, quanto tempo. Agora vocês imaginem despedir-se para sempre. Como, caraca, como fica isso? Sabendo que você está se despedindo de uma forma definitiva. Que a vida acabou ali. Que você está se despedindo para nunca mais se ver, pelo menos nesse mundo. Então vocês também imaginem qual é esse medo, qual é essa dor, como nós podemos analisar essa perda. O medo da perda do autocontrole e da independência. Todos nós procuramos sempre ser independentes e ter a nossa autonomia. É algo que a gente sempre luta para os idosos. Agora imaginem, você que era dono de você, para fazer um xixi tem que depender de alguém. Isso quando você não faz na própria cama. Para se alimentar tem que ser uma outra pessoa que vai lhe trazer o alimento. Para você se locomover, depende de outra pessoa. Então, todo aquele autocontrole, toda a sua independência, aquilo foi por água abaixo. Você está à mercê e nas mãos de outras pessoas. Então vejam como isso é difícil, como isso transtorna aquela pessoa que queria ser tão forte e está tão fragilizada. Medo do sofrimento e dor. As pessoas muitas vezes têm muito mais medo do sofrer, da dor, do que propriamente da morte. Porque a dor, numa fase final, principalmente numa doença tipo câncer, que as dores são bastante horríveis, dependendo do tipo de câncer, a pessoa fica tendo muito mais repulsa à dor do que muitas vezes a própria morte. Então, esse é um medo muito grande que as pessoas têm. Medo da perda da identidade. Nós somos responsáveis por isso, nós médicos. Por quê? É o paciente no leito 5. Aquele caso lá daquela insuficiência cardíaca, aquele paciente, aquele moreno, claro, aquele que está no leito 18, Então, as pessoas deixaram de se chamar João, José, Maria, Joana, então não são números. Quer dizer, então a pessoa que sempre preservou e quis manter-se como gente, passa a ser um número apenas. E aqui vocês tanatólogos que sabem de cor e salteado, mas talvez os não tanatólogos não saibam ainda tanto, nós vamos falar rapidamente sobre as fases da finitude, que provavelmente a outra psicóloga não falaria, né? Então eu vou adiantar alguma coisa. Eu acho que algumas pessoas não sabem, principalmente a minha convidada especial, essas fases da finitude foi uma tanatóloga mais importante, eu acredito que não, que mais estudou sobre isso, ou que falou mais sobre isso, que é a Elizabeth Kubler-Ross, né? Então, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente dessa maneira, mas ela estabeleceu alguns parâmetros de como isso se ocupa, vamos dizer, como isso se transcorre nessa fase, desde a notícia que a pessoa tem uma doença até o seu fim. O primeiro é a negação. Então, vai ao médico, e o médico diz assim, olha, o senhor ou a senhora está com câncer. Câncer? Eu? O senhor está enganado. Não, o senhor está com câncer. Como eu estou com câncer? Não, o senhor está com câncer, o senhor está errado, seu exame está errado. Aí a pessoa começa a peregrinar de hospital em hospital, médico em médico, para desconfirmar aquele primeiro diagnóstico. E não desconfirma. Era câncer mesmo. Aí a pessoa tentou negar ao máximo
o que ele podia em termos de diagnóstico, mas infelizmente é aquilo ali. Próximo. Aí a pessoa entra num estado de revolta. Mas por que eu com câncer? Eu sempre fui um sujeito bom, eu sempre tratei todo mundo bem, respeitei a todos, fui bom pai, boa mãe, eu sempre paguei minhas contas em dia. Por que eu tenho que ser com câncer? Vem uma revolta, uma inveja, uma angústia por ter esse diagnóstico tão fatal. Então a pessoa fica brigando com todo mundo, com o médico, família, com Deus, revolta-se por tudo. Aí vem a fase da barganha. Então, infelizmente, o diagnóstico é aquele, revoltou que tinha que revoltar, aí ele começa a barganhar. Meu Deus, se o senhor me curar, eu vou ser bonzinho, vou fazer mais caridade, eu vou no asilo toda semana, eu vou dar o que eu tenho para as pessoas, eu vou distribuir minha riqueza para os pobres. Começa a haver uma barganha, que infelizmente não vai funcionar. Aí, próximo. Aí vem a fase da depressão ou interiorização. Quer dizer, daí ele já tentou tudo isso, não deu certo, e ele se isola. A família fica preocupada, ele se isola, ele já viu que vai morrer mesmo, que a doença dele é aquilo. Ele fica numa introspecção muito grande, vendo que a vida dele realmente já não tem mais o que fazer. Entra muitas vezes no estado depressivo, e ao final da vida, ele fala, aceitação. Ele já tentou tudo isso, já passou por essas fases, então ao final falou, bom, se eu tenho que morrer mesmo, fazer o quê? Já esgotei todas as possibilidades, já fiz todos os tipos de tratamento, fiz o que o mundo, aqui médico e não médico e paramédico, seja lá o que for, poderia lidar. Eu não consegui. Então há uma fase final, que é a fase da aceitação. Então, na realidade, e o último, que é o último mesmo, na vida nossa, nós temos que proporcionar a vida antes da morte, e não a morte ainda estando a pessoa viva. Porque o que nós temos, muitas vezes, é as pessoas que estão vivas, mas já morreram há muito tempo. São as pessoas que não valorizam a sua vida, que não têm estímulo pela vida, que não têm graça nas belezas que a vida nos oferece. Há pessoas que têm, por exemplo, uma fase jovem e já acham que estão velhos, estão cansados, que a vida não oferece mais nada. Quando, na realidade, a nossa vida é um dom mais precioso que Deus nos deu. E nós temos que valorizar a cada minuto o que nós temos aqui. E eu digo sempre para as pessoas, eu tenho um sofrimento, mas o tempo vai curar. O tempo pode amenizar, mas não volta mais. O tempo que você perdeu amenizando aquela cicatriz, ele passou. Você tem que tirar o melhor proveito enquanto você está aqui, enquanto você pode fazer alguma coisa. Quando você for para o lado de lá, e cada um interprete isso da sua maneira, espírita, católico, muçulmano, aí é outra história. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que valorizar esse dom precioso que é a nossa vida. Bom, eu já enganei um pouquinho, né? Já falei do meu tempo e do tempo da outra pessoa. Né? Então, se quiserem conversar um pouquinho, nós temos mais uns 3 segundos de conversa. Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Nós temos uma especialista aqui também. Pode nos ajudar, né? Pode falar alguma coisa sobre isso, porque esse é o assunto, como eu disse a vocês, que quando você vai falar alguma coisa, fala, não. Você tira a minha espontaneidade. Tá bom. A gente viveu por essa estrada longa da nossa vida, não tão longa assim, mas não, né? Convivendo entre a vida e a morte. São momentos que nós temos assim, gratificantes e momentos frustrantes. Gratificantes quando a gente consegue realmente tirar aquela pessoa daquela morte iminente, fazendo alguma coisa. E frustrante quando você já fez tudo e infelizmente não conseguiu resolver. E eu sempre digo uma coisa, que nós, médicos, e eu em particular, porque quando eu fui médico no interior, eu fazia de tudo. Quer dizer, operava, fazia sutura, fazia parto, atendia mulher, criança, vovó, atendia tudo. E eu sempre aprendi uma coisa, que eu vivi essa vida
entre lágrimas. A lágrima do nascer, da criança que chorava, da lágrima da mãe, muitas vezes, que via a criança, né? Como da lágrima da perda no final. Então eu vivia nos extremos. Do velho morrendo, da família chorando, né? E da criança nascendo. Esses momentos tão antagônicos da vida, que é o nascimento e a morte. E ambos cercados, vivenciados pela lágrima. Né? Então, são situações, por exemplo, em que a gente tem que saber lidar com cada um. E a morte, cada um é um. Você pode, por exemplo, chegar para uma pessoa e dizer a ela, olha, o seu caso é grave, você tem essa liberdade, digamos assim, de chegar e falar para o paciente, para o familiar, olha, o senhor tem uma doença grave que pode levá-lo à morte. E nunca dizer, não, o senhor tem 3 meses, 2 dias e 5 horas de vida. Isso é só inovar. Ninguém pode prever realmente o tempo exato que a pessoa vai viver. De repente, fala, vai durar uma semana, um mês, um ano. Outros que você aí vai longe, vai 2 dias para morte. Então, é muito difícil nós estabelecermos prazos de vida. Isso não depende de nós. Mas, então, como eu só para encerrar aqui. Então, você muitas vezes chega ao paciente, ao familiar, e diz, olha, o senhor, a sua vida, vamos falar assim, o senhor tem pouco tempo de vida. A sua doença é grave. Doutor, está tudo bem. Vou procurar ajeitar minha vida. Para outros, você não pode falar assim. Você vai levar essa pessoa a um desespero tão grande, a pessoa fica maluca, não sabe nem como viver mais. Principalmente a pessoa que é muito arraigada, muito presa aos bens materiais. Essas dificilmente aceitam a morte com tranquilidade. Ok? Quero fazer uma pergunta. Como o senhor trabalha com pacientes idosos, eu fiquei pensando se algumas vezes os familiares tentando proteger aquele idoso. Mãe, não faça isso, não ande na rua, ou não faça mais para umas senhoras mais idosas que faziam pão em casa, não faça mais pão, é muito cansativo, não faça mais bolo, biscoito, isso dá muito trabalho. Não estão tirando a vida dessa pessoa, porque ela gostava de fazer o pão, mesmo que dê trabalho, mesmo que ela passasse o dia inteiro em volta daquele pão, esperando crescer, ou o fermento, ou o biscoito para os netos ou bisnetos, os filhos às vezes tentando proteger, dar menos trabalho, aí acabam tirando a oportunidade de viver mesmo esses momentos que a pessoa teria. Acontece isso? Acontece muito. Tanto que nós temos uma campanha na geriatria para nunca se dar de presente para o idoso nem chinelo, nem pijama, nem cadeira de balanço. Porque é uma forma da pessoa ficar realmente presa a não fazer nada. E os filhos são muito cruéis. Porque os filhos, um dia serão... Quer dizer, o ciclo é uma coisa interessante, é o ciclo da vida, né? Os filhos serão pais amanhã, avós depois. Mas, talvez no afã de querer realmente proteger, acha que a mãe está fazendo um trabalho muito grande, muito pesado. Mas eu acho que você tem toda a razão, porque enquanto a pessoa puder fazer aquilo, tiver condições físicas, tem que fazer. A pior coisa é o ócio. A pior coisa é a pessoa não ter o que fazer. Isso baratina qualquer cabeça, deixa a pessoa depressiva, aí sim só resta morrer, porque não tem mais nada. Agora, isso é muito comum. Hoje ainda os filhos aceitam mais os pais e mães casarem-se de novo. Mas como eu disse há pouco, anos atrás, eles não permitiam mesmo. A mãe só podia ficar na lembrança do pai que morreu. E a vida da mulher, infelizmente, acabava quando o marido morria. Faltava ser enterrada. Eu pergunto, assim, você falando isso, eu pensei no reverso da coisa. De avós que às vezes querem ter o seu lugar, o seu descanso, ou até hoje a gente vê grupo de idosos fazendo uma série de coisas que eles fazem com gosto e desejo, né? Que não tem a ver com a família, assim, porque às vezes tem filhos que colocam os pais para cuidar de crianças pequenas, e dão um monte de atividade para essa pessoa que poderia estar envelhecendo, vivendo a velhice de uma outra forma. Você falou uma coisa muito importante, que não tem, vamos dizer, muito a ver com o tema, né? Porque o assunto realmente pode falar muito sobre isso, sobre o envelhecimento, a velhice. Mas até pouco tempo atrás, havia algo que se chamava a síndrome do ninho vazio.
Sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso? É quando o casal, casado, né, tinha os filhos e a partir de um certo momento os filhos saíam de casa para casar, para morar fora, então ficava só o casal. Então, isso é chamado síndrome do ninho vazio. Só que acontece o seguinte, hoje em dia os casais estão casando para ficar pouco tempo juntos. Então, o que acontece? Acontece que a filha casa-se, infelizmente, ou sei lá por quê, vive pouco tempo casada. Mas daí separa-se e, não tem para onde ir, volta para casa da mãe. Só que a mãe já está numa vida estabelecida, já casou todo mundo, já não tem responsabilidade sobre mais ninguém. Só que ela não volta sozinha. Ela volta com 1, 2, 3, sabe Deus quanto, né? Aí o que acontece? Acontece que ela fica com uma pensão pequena, não tem lá muito dinheiro, não ganha muito, ela precisa ir à luta, precisa trabalhar, essa mulher, e alguém tem que cuidar das crianças. Então essa mãe, que já tinha, digamos assim, pendurado a chuteira já de cuidar de criança, de repente ela tem que retomar o cuidado dos netos, para que a filha possa sair do trabalho, para que possa subsistir, para garantir a subsistência. Só que tem dois fatores, você tem razão quando você fala. Primeiro, é que é o fator que tirou toda a tranquilidade da mãe. Aquela criança, às vezes uma criança peca, revoltada, porque não tem o pai próximo, aquela coisa toda, bagunça realmente toda a vida daquele casal, daquela mãe. Que normalmente é a mãe que cuida mais, né? E é um outro fator, que daí, o segundo fator que vem é que a mãe se apega ao neto. A neta, porque daí ela, no afã de proteger a filha e de cuidar do neto, ela acaba também se anulando para cuidar do neto. Porque daí já criou amor, fica tempo, e ela cuida, leva para a escola. Eu tenho tantos pacientes que fazem isso, né? E cuida do neto com todo o amor, aquele carinho, e se anula mais uma vez. E a filha sai, vai fazendo as coisas dela, vai casar de novo. Muitas vezes a filha casa-se de novo e os netos ficam apavorados. Aquilo não pode ser. A velhice é uma fase, a velhice ela tem, é um estado, isso, no caso. Não tem uma... É a última fase da vida. Então, não é definido isso. Não é definido, porque cronologicamente, você veja assim, cronologicamente, a lei brasileira, por enquanto, diz o seguinte, que você é velho a partir de 60 anos. Nos países mais desenvolvidos, você é velho a partir de 65 anos, e agora está sendo estudado para levar isso a 75 anos. Então, digamos assim, cronologicamente tem um tempo, em termos de idade, mas biologicamente não tem. Você conhece pessoas de 70 anos que estão com todo o gás aí, e tem gente de 40 e poucos anos que já estão entregando os pontos, entendeu? Mas pergunta, eu te interrompi. Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Então, não tem assim, vamos dizer, tem 60 anos, você já é velho, hein? Vai para lá, vai para o grupo dos velhos. Você entendeu? Não é bem assim. Isso cronologicamente, por efeitos de lei. Você entendeu? É considerado assim. Nos países em desenvolvimento, como a gente acha que a gente está em desenvolvimento, 60 anos. Para os países evoluídos, 65, porém, já tem algo aí que vem vindo que eles querem levar para 75, porque cada vez tem mais velhos, né? Mais velhos ainda. Nessa questão prática de atendimento aos idosos, como é que fica essa questão da legislação mesmo? Porque essa legislação diz que quem aí vai decidir as coisas são os filhos. A pessoa perde a possibilidade legal de decidir algumas coisas, por exemplo, se ela estiver doente. Sim. Aí vai depender do laudo médico. Entendeu? Se o médico der como incapaz aquela pessoa para assinar alguma coisa, para fazer algo assim, aí pode embargar alguma coisa. Veja um assunto comum. Por exemplo, todo velhinho viu rico que se apaixona por uma moça, uma mulher. Os filhos ficam matando, né? Então, e ele muitas vezes faz um testamento deixando algo para ela, tudo para ela, sabe lá o que vai deixar para ela. Os filhos tentam de todas as maneiras embargar isso daí. Aí começa a criar metalautos, que o pai não é, digamos assim, equilibrado emocionalmente, mentalmente, para tentar derrubar isso. Então, você veja assim, a lei obriga que os filhos têm que cuidar dos pais. A primeira lei que saiu. Esse outro estatuto do idoso protege de uma outra forma, mas a lei diz que o filho tem que proteger. Agora, quanto a tirar os direitos do idoso, só com o laudo médico.
para dizer realmente que ele é incapaz de assumir determinados atos. Entendeu? Assim, vamos dizer, ele não pode fazer tal coisa. Principalmente a assinatura, né, quando é rico, né? Assim que tem muitos bens, aí a lei protege o velho de uma forma que só o médico pode desautorizar. Mas tem que pular o médico, exame, para ver se ele realmente é incapaz, tem algum tipo de demência. Ou algum Eles têm o direito de escolher esse médico? Se a coisa for para frente, talvez o juiz determine, né? Entendeu? Porque o filho pode até um médico, digamos assim, conhecido dele, né? Do filho. O pai está querendo dar um laudo aí no Canadá, né? Mas de repente, se o pai está lúcido, ou se o outro familiar, ou se a moça, no caso, está interessada, ela pode entrar com ação também. Entendeu? Quer dizer, que ele não está tão demente, tão gaga assim, né? Entendeu? Daí é uma briga aí, o juiz vai decidir lá na frente, uma junta especial, algo assim. Entendeu? Mas quando é uma questão de problema de saúde, por exemplo? Que tipo de problema de saúde? Uma doença grave em que o idoso pode optar por uma cirurgia ou não. Você sabe que a cirurgia prolonga, mas não cura, e talvez ele escolha não fazer. E os filhos querem que faça, que faça, que faça. Bom, em primeiro lugar, a pessoa, enquanto lúcida, ela é soberana sobre o seu corpo. Ninguém pode obrigar a fazer uma coisa que a pessoa não queira. O que podem os filhos é orientar o velho, a velha, o pai, a mãe, seja o que for, no sentido da melhor terapêutica, da melhor solução. Mas não podem, de forma alguma, impor aquilo. Isso não pode. Entendeu? Porque muitas vezes é um outro fator também. Porque nós estamos falando muito dos filhos. Mas existem velhos, idosos, né, que são muito teimosos. Que eles não querem certas coisas, por melhor que sejam para eles não querem. De repente, por exemplo, vamos supor um câncer que está iniciando, por exemplo, se for operado em tempo, aquilo vai dar uma sobrevida grande. A pessoa, muitas vezes, a velha não quer, porque não quer mexer, não quer fazer, porque aquilo vai tomando corpo, porque no momento não tem mais fazer. Entendeu? Então, é um tanto quanto complicado, porque ele pode decidir que não quer e não vai. Muitas vezes, uma simples consulta médica, para o velho ao consultório, é uma briga. Há uma mobilização de toda a família, pode chamar a polícia para levar o médico. Entendeu? Então, é difícil. Muitas vezes isso daí são fatos e fatos. Você tem que saber realmente como administrar a situação. Então vai depender muito do bom senso da situação da família. Você citou duas etnias que encaram a morte de uma forma diferente, né? Os alemães e os italianos, por exemplo. Por exemplo. Eles também encaram a velhice de uma forma diferente? Hoje não. Hoje não, porque veja assim, hoje na Itália tem mais velhos que crianças. E a Alemanha já está partindo para isso também. Porque a sobrevida hoje na Alemanha e na Itália é muito maior a sobrevida lá do que a nossa sul-americana. E a velhice, eu morei na Itália um bom tempo. Eu fiz uma parte de geriatria, né, em Roma. E eles têm um respeito muito maior à velhice, têm um assistencialismo do governo que nós não temos aqui. Você está entendendo? Então, há realmente para o velho lá um amparo, digamos assim, muito maior que o nosso aqui. Então, digamos assim, mas no tocante à morte, isso é muito cultural. Você está entendendo? O alemão, nada, por favor, respeito muito a raça alemã. Mas eles têm uma frieza, vamos dizer, de aceitar uma situação. Nós latinos, e eu me incluo nessa, eu não sou médico italiano, médico brasileiro, né? Para mim, para você viver com uma situação dessa, você é emocionalmente muito mais lábil, digamos assim. Tem raças que aceitam coisas, né, vai melhor, assim. De repente, raças que não. O oriental, por exemplo, você sabe bem, ele tem uma visão diferente da morte do que nós ocidentais. A morte chega a ser um renascimento. Para algumas crenças, algumas religiões, é um renascimento. Uma vida melhor que o que espera aquele falecido ali. Tanto que eu estava lendo esses dias, no Japão, o harakiri, sabe o que é harakiri? Sabe o que é harakiri? Harakiri era um suicídio japonês. Tanto que é considerado legal. Inclusive as empresas de seguro têm que pagar se a pessoa fizer um harakiri, se suicidar, digamos assim. A cultura japonesa aceita aquilo com naturalidade. E está crescendo cada vez mais o número de pessoas que praticam harakiri.
Então, Mas depois de alguma causa vergonhosa, né? Que vergonha a família. é isso. Na realidade, o suicídio, eu tinha um trabalho sobre isso, que foi um assunto que eu enfrentei muito, né, e me deixou bastante abalado muitas vezes com isso. As causas são as mais variadas, né? As mais variadas. Causa amorosa, de abandono, na velhice, realmente a solidão. Então, são muito grandes. No Japão tem muito a ver com isso. Muito. Ok? Então, mais algum? Então, uma boa noite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E quem sabe no próximo momento a gente conversa.